troquei meu Dilmirena pelo Implanon e foi exatamente sobre isso que eu decidi falar no meu comeback pro YouTube. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem um leve tempo que eu não apareço aqui com vídeos novos no YouTube. Dentro desse tempo, algumas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram e eu quero voltar a trazer vários vídeos pra vocês sobre anticoncepcional, gravidez, corrimento, pílula do dia seguinte e outros assuntos que eu tenho tratado muito lá nos meus outros perfis, principalmente no meu Instagram, que todo mundo já sabe, é @mjferreira, com 2 As no final. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo pra vocês, tá? E aí, por que eu decidi fazer exatamente esse vídeo como um comeback? Porque eu acho que eu posso atualizar vocês um pouquinho da minha vida, o que eu tenho feito e conversar com vocês o que motivou essa mudança. E mais pro final eu também vou falar um pouquinho de como que eu venho manejando efeitos colaterais possíveis, como que eu pensei sobre essa situação. Eu quero que vocês entendam todo o pensamento por trás, tá? Mas antes da gente começar o vídeo, não esqueçam que todas as minhas redes sociais ficam listadas tanto aqui no vídeo quanto na descrição e que o link do curso Tocofobia com todas as informações, principalmente pra galera que tem muito medo de engravidar, também vai ficar no comentário fixado. E aí, o que mais mudou, né, da última vez que vocês viram o último vídeo do YouTube pra cá? Primeira coisa, já tem 1 ano que eu sou médica, então sim, a gente tá um pouquinho em falta com o YouTube. Da última vez que eu fiz o vídeo, se eu não me engano, eu ainda era estudante de medicina, que já faz acho que 1 ano e meio, 2 anos que eu não apareço aqui no YouTube com vídeos novos. Então, já estou formada, já estou atuando, hoje eu estou trabalhando com consultório, principalmente contracepção, ovário policístico, endometriose. Pra galera do Instagram que acompanha, já tá sabendo um pouquinho mais sobre esse rolê. Continuo namorando o Vitor, tá? Pra quem estivesse perguntando isso, inclusive agora ele que tá aqui por trás das câmeras, ele que é o meu audiovisual agora. Mas sim, a gente continua junto, então os vídeos antigos de relacionamento, vocês podem continuar vendo, tá? Tá tudo certo, tá tudo valendo. E aí eu queria explicar pra vocês um pouquinho de como que foi, né, essa motivação. Maju, você amava o Dilmirena, sempre falou do Dilmirena, enfim. Vamos lá, vamos contextualizar aqui um pouquinho a minha vida contraceptiva com vocês. Primeiro de tudo, sempre odiei menstruar, certo? Acho que todo mundo que me acompanha mais ferrenhamente sabe disso. Sempre odiei menstruar. E aí, quando eu tinha 14 anos, minha mãe já me levava em ginecologista desde muito cedo pra eu entender sobre o meu corpo, entender o que estava acontecendo comigo. E aí, quando deu 14 anos, eu tinha um fluxo muito alto, decidi começar a tomar anticoncepcional. E isso só pra bloquear a minha menstruação. Então eu não transava ainda na época, eu não tinha relação sexual na época. Era única e puramente pra eu não menstruar. Então era uma pílula só de progesterona. Maju, por que só de progesterona? Porque eu tenho um histórico muito pesado de trombofilia na família. Minha avó teve, se eu não me engano, 3 abortos de 3º trimestre, já no finalzinho da gravidez. Minha mãe teve um AVC com 24 anos, usando anticoncepcional. Também foi descoberta trombofilia nas duas, então a gente não tem como simplesmente arriscar usar alguma coisa com estrogênio no meu caso. E aí, dito isso, eu comecei a tomar uma pílula de progesterona, que geralmente é uma pílula contínua mesmo, e aí comecei a tomar, em 2014. Em 2019, eu conheci o Vitor. Nisso eu tinha um ímen septado, lembra que eu já contei pra vocês, eu acho. Se vocês quiserem que eu conte essa história, bota aí nos comentários, Maju, conta do ímen septado que eu faço um vídeo depois só sobre ele. Mas eu tive que tirar o meu ímen em centro cirúrgico. Conheci o Vitor em 2019, eu tirei o meu ímen em março, em abril a gente ficou junto, então coincidiu muito a data. E eu nunca fui muito disciplinada pra tomar comprimido. Então, como eu tomava só pra não menstruar, era tranquilo. Eu tomava cada dia num horário, não tava nem aí, diarreia, vômito, nunca nem vi. Não tinha nenhum problema com isso, porque, né, eu não transava ainda. Dito isso, quando eu comecei a namorar o Vitor, eu queria um método de longa duração que não dependesse muito de mim. Isso foi em 2019. Eu tinha 20 anos, mais ou menos. Só que naquela época eu não tinha tanta informação quanto métodos contraceptivos igual vocês têm hoje, né? Então eu tô aqui falando hoje sobre métodos contraceptivos e tudo, mas na época eu não sabia nada. O que eu sabia? A minha mãe já usava Dilmirena há muitos e muitos anos, então o Dilmirena até hoje é o método da minha mãe. Aí eu falei, pô, já que ela tá usando e gosta, eu vou usar também. Dito e feito, coloquei o Dil em 2019, julho de 2019.
Fiquei 5 lindos anos usando o de Mirena maravilhosamente bem. Ok. O que aconteceu esse ano, 2024? Pra quem não sabe, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, mas depois eu vou fazer alguns vídeos sobre métodos contraceptivos aqui. DIU não inibe a ovulação, galera. Então, o que aconteceu? Eu basicamente estava usando um método que não bloqueia o meu ciclo menstrual, certo? Só que eu também tenho síndrome dos ovários policísticos, clássica, todos os critérios eu tenho, lembrando que SOP não é só sobre ultrassom, eu tenho todos os critérios de SOP que vocês imaginarem. E aí a SOP, muitas vezes, ela faz com que a gente não ovule direito, justamente por conta da desordem hormonal, é muita testosterona, tem resistência à insulina envolvida, então eu não ovulava direito porque eu tava sedentária, tava comendo muito mal, tava em obesidade grau 3 já, se eu não me engano. E aí esse ano, mais ou menos ali em... Que mês que foi, amor, que eu comecei a fazer? Lá pra fevereiro? Março? Lá pra fevereiro, março de 2024, eu comecei o acompanhamento com o meu Nutri, o João, e a gente decidiu levar as coisas com calma. Então eu tô treinando 3 vezes na semana, tranquila, até porque a rotina do consultório ela é um pouco pesada. E voltei a me alimentar bem por conta dele também, fazendo acompanhamento psicológico, tudo bonitinho. E aí o BO foi que com um mês, mais ou menos, que eu tava voltando à vida saudável, eu fui lá e voltei a ovular. Só que quando eu voltei a ovular, quando a gente ovula, logo depois a gente tende a ter o período pré-menstrual, ou seja, a famosa TPM. Para algumas pessoas, essa TPM ela vai ser tipo, eu fico meio emotiva, eu tenho vontade de bater no meu namorado, eu choro um pouquinho e como sorvete. Para algumas pessoas, isso se torna um problema na qualidade de vida. Isso se torna uma coisa que a gente chama de disforia pré-menstrual, transtorno disfórico pré-menstrual, que é a tal da TDPM. Também, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre TDPM, é só me pedir nos comentários, não tem problema. E aí, com isso, eu comecei a ter TPMs despersonalizantes. Tanto é que as minhas pacientes, eu pergunto hoje em dia pra elas, como que é a sua TPM quando você não usa nada de contracepção? Como é que é a tua percepção de TPM? É uma TPM muito sofrida? Porque eu percebi que isso tem que estar integrado na escolha do seu método. E como o meu método permitia a ovulação, eu decidi que eu queria bloquear a minha ovulação de volta. Tem uma amiga minha, ginecologista, que ela até comentou, ela falou, mas você não gostava do seu DIU, você gostava da sua SOP, porque a SOP fazia eu não ovular, então pra mim tava tudo maravilhoso. Desde que eu comecei a ter TPM, eu comecei a perceber o tanto que isso me fez mal, e eu acho sim que isso tem que entrar na conta. Vocês sabem que eu sou muito desse time, não gosto de menstruar, não menstrua, não gosto de ter TPM, não tem. Pronto, é simples assim. Mas eu gosto de menstruar, então você menstrua. Mas eu gosto de não usar o hormônio, então você não usa. Pronto, é simples. Contracepção tem que ser algo mais simples pra nós. E aí, eu conversei com vários amigos meus, falei, caralho, não sei se eu vou botar, se eu não vou, porque vai que o implanon me dá sangramento, se não dá. Tava meio confusa, sabe? Eu tava tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Pensei aí durante uns 3 meses, e aí eu tava avaliando muito esses prós e contras entre implanon e DIU. Não ter TPM, ter chance de ter sangramento, não ovular, versus chance de piorar a acne, eu tava meio nessa vibe. Mas aí eu realmente tava bem cansada de ter TPM, bem cansada. Eu ficava assim umas 2 semanas sem força, com falta de ar, não me reconhecia. Eu ficava tipo depressiva mesmo, eu tava tendo uma péssima experiência com a minha TPM. E aí com isso eu decidi colocar o meu implanon. Coloquei o implanon no dia 20 de maio de 2024, salvo engano, tá? Se a minha memória não está falha. Quando eu coloquei o implanon, agora já vai fazer um mês, então por isso que eu demorei um pouquinho pra... Não ia falar 7 dias depois, né? Que é meio sacanagem. Mas eu já tô com quase um mês de implanon. E aí uma coisa que eu queria que vocês entendessem. Tem 2 efeitos colaterais que eu aviso pra todas as pacientes que colocam implanon comigo aqui em Brasília, ou que eu indico colocar implanon por algum motivo. Eu sempre aviso desses 2 efeitos colaterais, porque são os efeitos que vocês mais falam, chia mesmo, sabe? Que vocês ficam puta, tal, ficam indignados, que são pele e sangramento. Então, algumas considerações. Primeiro, sobre o sangramento, igual eu falei pra vocês,
eu bati muito a cabeça sobre isso, tanto é que eu não tirei o meu DIU antes de colocar o Implanon, tá? Não foi assim imediato, porque eu tava com muito medo de voltar a sangrar. Algumas coisas, elas precisam ser pensadas. Então, toda vez eu falo, quando a gente fala de contracepção, a gente tem que manejar a expectativa. A gente tem que manejar a expectativa. A gente tem que manejar a expectativa. Ai, Maju, eu quero um negócio que me deixe sem sangrar, sem TPM, sem efeito colateral, sem acne, que não me dê risco de trombose. Eu falo, calma, não é assim que funciona. Nem tudo você vai conseguir sem efeito colateral. Na verdade, a maioria das coisas vai ter algum. O ponto é, qual é o efeito colateral que é pior pra você nesse momento? Neste momento da minha vida, o pior efeito colateral pra mim estava sendo ter um ciclo menstrual ovulando normalmente. Mas durante 5 lindos anos, foi o fato de eu não menstruar absolutamente nada. Então isso precisa entrar na conta. Então eu sempre falo, se você faz questão de não sangrar de jeito nenhum, de não ter um pingo de sangramento, não coloque o Implanon. Porque de fato, você pode sangrar quando você coloca, e eu não sei te dizer quanto você vai sangrar, quando você vai sangrar, por quanto tempo você vai sangrar. Então se isso é uma coisa inegociável, do tipo, Maju, eu não vou aguentar, não coloque. Então eu já aviso logo em consulta mesmo, eu falo, não bota, porque você vai se frustrar. Então esse é o primeiro efeito colateral. O sangramento, a gente também pensou muito sobre isso. Eu conversei com todos os meus amigos que também falam sobre contracepção. Tive um momento introspectivo comigo mesma também. E aí eu cheguei à decisão de que eu queria tentar. Um ponto muito importante também é que eu falo lá muito no meu Instagram sobre isso. Lá no meu Instagram tem um destaque que chama Implanon. Eu falo sobre essa questão que eu vou falar agora. Tem um negócio que a gente chama de teste pré-Implanon. Eu boto entre aspas porque não tem nada protocolado sobre isso. Mas existe uma pílula no mercado que tem um hormônio muito, muito similar ao Implanon. Então várias pacientes têm usado por alguns meses para elas testarem mais ou menos como que o organismo dela se adapta a esse hormônio. Então pacientes que usaram essa pílula e falaram, nossa, meu Deus, foi horrível, eu odiei a experiência, eu já falo, cara, às vezes não vale a pena você juntar a grana e gastar essa grana com o Implanon, porque provavelmente você vai se frustrar. Tem lá mais no meu Instagram sobre isso, depois vocês dão uma olhada, tá? Não é o foco. E aí antes, foi justamente o anticoncepcional que eu tinha usado lá atrás, de 2014 a 2019. Então se eu soubesse disso naquela época, eu já provavelmente teria transicionado direto pro Implanon, talvez. Então isso também me deixou um pouquinho mais tranquila de fazer essa transição do DIU Mirena pro Implanon, tá? Então o primeiro efeito colateral era esse. O segundo efeito colateral é em relação à pele. E aí aqui a galera tem muita insegurança com isso. Então a primeira coisa que eu aviso os meus pacientes é isso, galera. Dependendo da sua adaptação, pode ser que a pele piore. O que acontece geralmente, na maioria dos casos, é um aumento da oleosidade que dura ali durante o primeiro mês, depois isso vai embora. Nas poucas pacientes que têm acne, existe tratamento para isso. Obviamente eu não vou falar o tratamento aqui, nem o meu, nem o que eu passo para as pacientes. Mas existe tratamento, e não é um tratamento caro, é um tratamento tranquilo de se fazer, com poucos efeitos colaterais. Então eu sempre aviso, por que o Implanon pode piorar a acne? Porque ele é um hormônio mais androgênico, ele dá uma aumentadinha na nossa testosterona. Então todo método que pode aumentar a testosterona pode piorar um pouco a pele, tá? Isso acontece principalmente em pacientes que migram de um método que segura a testosterona. O anticoncepcional oral faz muito isso, principalmente pílula combinada, pílula que tem estrogênio. E aí vai direto pro Implanon, e às vezes sente esse rebote. Então eu sempre aviso, se você é uma pessoa que tá com medo de acne, já fica sabendo que a gente tem tratamento e tal. Então, como eu sou uma pessoa que tem ovário policístico, que já fez tratamento pra acne, que eu sabia que poderia vir, eu comecei esse tratamento numa dose mais baixa antes de colocar o Implanon, justamente para eu conseguir desmamar e não ter esse rebote. Então, isso tudo eu tô contando por quê? Para que vocês entendam que as coisas elas são manejáveis. Então não é só colocar Implanon e puf, pronto, acabou. É isso. Não, você tem que pensar prós e contras, tem que colocar na balança o que mais pesa pra você, tem que pensar qual que é o seu maior objetivo. Então, por exemplo, Maju, eu quero o método contraceptivo mais eficaz que eu tiver, porque eu tenho muita tocofobia e eu já entrei no seu curso Tocofobia, que tá com o link fixado aqui nos comentários, e eu já entrei, já sou aluna, só por, menos ali de R$30 no mês, enfim. E mesmo assim eu tenho muito medo ainda. Bom, nesse caso, seria interessante que
a gente achasse um método que você se sinta segura. Então tem paciente que fala, Maju, eu prefiro o DIU porque eu gosto mais da ideia. Tem paciente que fala, Maju, não vou colocar o DIU de jeito nenhum, porque eu não consigo ver ele lá dentro, e eu não consigo sentir ele dentro do meu útero, e o Implanon eu sinto aqui no meu braço. Tem paciente que fala, não, Maju, eu me sinto mais segura com a pílula, porque eu tomo ela todo dia e eu sou muito regrada. Então, também depende da tua percepção sobre o método. O que eu queria? Eu queria um método que fosse de longa duração, porque eu não tenho como depender do método de mim para funcionar, e eu queria um método que me fizesse parar de ovular. Dentro de métodos de longa duração que fazem parar de ovular, só sobrou o Implanon. Injeção trimestral, não queria usar, odeio agulha. Pílula de progesterona já usei, não tenho disciplina. Anel e adesivo tem estrogênio, eu não posso. Injeção mensal, eu não posso. DIU eu já estava usando. Então nisso a gente tem que pensar também nesse contexto. Então eu queria trazer um pouquinho do porquê dessa decisão de forma mais completa. No Instagram eu dei uma pincelada, mas eu só falei que era por causa da TPM. Mas eu queria que vocês entendessem todo esse processo para que vocês entendam que eu, como paciente, também passo por isso. Eu também passo por esses processos de será que vai dar certo, será que não vai, será que dá, será que não dá. Só que, obviamente, como o meu carro-chefe de consultas é isso, é literalmente o meu trabalho diário, pra mim é mais tranquilo entender as consequências de cada coisa e saber manejar caso tenha um efeito colateral. Então, o meu recado é, quando vocês forem investir na contracepção de vocês, invistam em um bom profissional para isso. Eu sei que nem sempre é um profissional que vocês vão achar baratinho ou que atende plano de saúde, mas tem paciente, por exemplo, que escolhe um método contraceptivo e vai ficar 5 anos com aquele método e vai usar por 8 anos. Então, pensa a longo prazo se não vale a pena você estar com alguém que sabe o que tá fazendo, que sabe explicar esses prós e contras para você não acabar frustrada fazendo videozinho no TikTok do tanto que você odeia o seu método. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, se eu ver um vídeo no TikTok seu falando mal do negócio, falando que você não sabia que podia dar esse efeito colateral, eu te mato. Porque elas vão saber. É impossível não saber. Eu já chego falando, ó, vai dar ruim, pode dar ruim nisso. Ah, mas mesmo assim, tá tudo bem, eu quero e pronto. Pronto. É simples assim. Ai, Maju, mas eu tô muito insegura com a pele. Beleza, a gente pode tratar assim, assim, assado. Ai, Maju, mas mesmo assim eu tenho medo. Então não bote, criatura do Senhor. Ai, Maju, mas eu quero colocar Implanon e eu realmente, assim, se eu tiver qualquer sangramento que eu não tô esperando, eu vou surtar. Então não bota, não coloca. Se está fora de cogitação pra você, não coloque. Então, eu pesei muito esses prós e contras. Tô aí há quase um mês com ele até agora. Não tive problema com acne, tá? Não tive problema com peso, continuo perdendo peso e ganhando massa magra normalmente, com os treinos e com acompanhamento nutricional. Não tive problema até agora com sangramento, continuo sem sangrar. Provavelmente porque eu tô sem sangrar tem 11 anos, né? Então meu endométrio já tá, tipo, só a mecha seca. Então, até agora eu não tive nada ruim associado ao método. Tô te falando que você não vai ter? Não, tô te contando minha experiência aqui, como amigas próximas, entendeu? Estamos aqui de igual para igual. Então, eu queria contar minha experiência para vocês, porque eu sei que vocês têm muita essa ideia de que Implanon é uma bomba de hormônio e tal. Então, tomem cuidado com as informações que chegam para vocês. Deixem ideias de vídeos nos comentários. Eu tô muito feliz de voltar pro YouTube. Agora o Vitor é o meu filmmaker, então tá muito mais fácil, né? Porque ele é meu namorado, então eu posso só obrigar ele a gravar a qualquer hora que eu quiser. Então tá maravilhoso. Tô brincando. Porque agora ele trabalha com isso, gente. Ele é filmmaker aqui em Brasília, editor de vídeo freelancer pra quem precisar de editar vídeo, é só chamar ele lá no perfil dele. Então, agora eu realmente quero voltar pro YouTube, quero me sentir mais próxima de vocês. Então, deem ideia de vídeos, deem ideias de quadros aqui pro perfil. Tava pensando em fazer um que é tipo dicas de consultório, dicas de amiga, dicas de médica sobre cada método. Então, o que eu gosto de orientar as minhas pacientes sobre cada método, ou o que eu acho importante de saber sobre cada método, alguma coisa do tipo. Então, deem ideias nos comentários, tá? Lembrando vocês que, pra quem tem muito medo de engravidar, o curso Tocofobia tá de cara nova, tá com novas formas de pagamento. Agora a gente tem pagamento mensal, trimestral, semestral, tem preços bem mais acessíveis, vocês podem cancelar na hora que vocês quiserem. O link vai estar aqui nos comentários fixados. Todas as minhas redes sociais são o mesmo arroba, do YouTube, do Instagram, do TikTok, todas, tá? Então, podem me seguir em todas.
fazendo favor. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da minha adaptação. Eu tô muito feliz de voltar aqui pro YouTube e eu vejo vocês no próximo vídeo.